Olá pessoal, meu nome é Dior, sou professor de língua portuguesa e na aula de hoje nós falaremos sobre a persuasão em texto do gênero anúncio publicitário. O objetivo desta aula é reconhecer a importância da linguagem multimodal na construção da persuasão em texto do gênero anúncio publicitário. Bom, mas o que é a linguagem multimodal? A linguagem multimodal nada mais é do que a junção da linguagem verbal, a qual a comunicação se dá através da fala ou da escrita, com a linguagem não verbal, a qual a comunicação se dá através de gestos, sons, e imagens. E aí nós temos a linguagem multimodal, também conhecida como linguagem mista. Okay? Trouxe aqui alguns exemplos de textos que fazem uso da linguagem multimodal em sua construção. E nós temos aqui o cartaz, o panfleto e, por último, o anúncio publicitário, o qual nós iremos detalhar agora. Então, o gênero anúncio publicitário, ele é um texto, um texto persuasivo, e ele possui algumas particularidades, Então, é um texto qual tem como finalidade promover aí um produto ou uma ideia. A linguagem utilizada é a linguagem multimodal, a junção da linguagem verbal e não verbal, e a linguagem ela também precisa ser simples, clara, objetiva, conforme aí eu preciso identificar quem é o meu público-alvo para melhor atender, melhor expor o meu produto. Geralmente há a presença do humor, ironia e muita criatividade, tá? E as figuras de linguagens como metáforas, metonímias, hipérboles, paradoxos, elas são presentes nesse tipo de texto e o vício de linguagem também é permitido. Tá? O uso de cores, imagens, fotografias, elas vão auxiliar na comunicação, a mensagem que eu quero passar para o meu público-alvo. Aqui nós temos a estrutura do gênero anúncio publicitário. Esse texto ele é construído a partir de um título, uma imagem, o texto em si e a identidade. Neste exemplo, podemos ver que o título é o H2O. A imagem que está presente nessa campanha, nesse anúncio, é uma bolsa de sangue, só que ela tem água, representando a vida. O texto é um texto de impacto que fala sobre o consumo consciente da água. E, por último, a identidade da empresa, a empresa que está promovendo esta campanha. Okay? E qual é a relação da publicidade e o consumo consciente? Atualmente, por causa dos problemas que enfrentamos, como desequilíbrio ecológico, o aquecimento global, a necessidade de ter o equilíbrio da mente e o corpo para se ter uma vida saudável, as empresas elas estão promovendo campanhas que levam o público-alvo a refletir sobre as práticas sustentáveis. Também o consumo consciente. Então, no momento que o consumidor adquire um produto ou um serviço, este estará contribuindo de alguma forma para o equilíbrio do planeta, além de cumprir com seu papel de cidadão e a responsabilidade social. Trouxe aqui um exemplo de uma publicidade do Grupo Natura, um anúncio do Grupo Natura, o qual ele tem como foco não somente a venda do produto, mas sim mostrar como esse produto ele foi fabricado, as ações que foram praticadas para a produção deste produto, como retirada de 7 toneladas de plástico do litoral brasileiro, para produção da tampinha, a reciclagem do vidro para o envasamento do perfume, ok? Mas mesmo assim, infelizmente, mesmo com todas essas ações que favoreçam o equilíbrio do planeta, ainda assim estamos caminhando ladeira abaixo, infelizmente. Percebemos aqui nesse gráfico que a cada ano que passa, nós utilizamos mais recursos naturais, como extração de matérias-primas, o solo, a exploração do solo, a utilização exacerbada da água, por exemplo. Tá? E, por fim,
né, na aula de hoje podemos concluir que esses elementos linguísticos, né, a imagem e os textos que são utilizados na construção dos anúncios são extremamente pensados assim, de forma minuciosa para que de fato consiga persuadir, convencer o interlocutor, né, a ponto de criar anseios e obter aí o produto ou o serviço que está sendo ofertado. E é só isso na aula de hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês.